e faço que não existe, né? E acontece o seguinte, essa questão que o senhor traz de assédio moral e metas, na minha cabeça, isso não se completa. Na realidade, se você, as metas, para mim, é um imunizante contra a antipatia que você desperta no chefe. Se o teu chefe não gosta de você e você cumpre a meta, ele fica, com licença, puta que pariu, eu não vou poder lascar esse cara. Tá entendendo? Eu estou contando isso, aconteceu comigo isso há 10 anos atrás. Inclusive a Norícia Leste, ela sabe da história. Há 10 anos atrás, eu estava na fiscalização e nós tínhamos um determinado procedimento, né? A gente podia intimar as empresas via postal. O meu chefe, que na época era vice-chefe da casa, vice-delegado, delegado adjunto, resolveu que não poderia mais. Nós não poderíamos mais usar via postal, né? E eu entrei, como eu sou antipático mesmo, eu entrei na sala dele e disse o seguinte: olha, eu vou continuar usando a via postal. Tá? E eu trabalhava na fiscalização. E na nossa instituição, ela só tem... política de pessoal só tem uma. Você quer estar na fiscalização? Você é bonzinho? Você vai estar lá. Você não fez o que eles querem, você tira a fiscalização, né? Isso há 10 anos atrás. Aí, o que eu fiz? Muito bem, procurei a nossa representante de defesa profissional no sindicato, conversei com ela e representei esse delegado adjunto, a delegada, e estava pronto também com um mandado de segurança. Isso foi dia 5 de dezembro de 2005. Com um mandado de segurança, se não resolvesse essa minha iniciativa administrativa, eu estaria entrando contra ela. E ela chegou, essa delegada, e disse: olha, gente, vocês se resolvam aí, porque eu não quero estar na véspera do Natal respondendo o mandado de segurança. A resolução da questão dela toda foi o seguinte: subiu esse delegado adjunto na fiscalização e disse: olha, o Henrique voltou para a fiscalização. E eu fiquei mais 10 anos. Tá? E por que ele não conseguiu me detonar? Porque naquela época existiam umas metas. Eu estava muito bem nas metas. Então ele teve que me engolir mais 10 anos. Está entendendo? Então eu estou dizendo o seguinte: não é só ruim. Tem um lado bom também. Porque na Receita onde a gente vive, a gente tem que estar sorrindo. Se você é chefe, eu tenho que ficar olhando para ele e rindo. Eu não quero rir para o meu chefe. Eu quero fazer meu trabalho e ser antipático. Pode ser? É isso que eu quero. Obrigado, Henrique. Paulo Gil. Depois a gente faz um último bloco, tá bom? Vamos lá. Quando veio o plano diretor da reforma do Estado, teve aquele documento do Bresser lá de março de 95, né? Nós, pouco depois, segundo semestre de 2005, 2006, nós fizemos um grupo de reforma do Estado, lemos, relemos, discutimos, né? Você falou um pouco disso aí. Chamava atenção ali que o diagnóstico que eles tinham sobre o Estado, porque o Estado precisava ser reformado, assentava-se na estabilidade do servidor público. Esse é o problema, né? Queria que você falasse um pouco disso. E eles propunham superar o modelo burocrático e para um suposto modelo gerencial, né? Baseado, entre outros, num conceito de competitividade administrada, claramente importada do... né? Foi isso. Tem um documento do Bresser depois mais recente, no final do governo, que ele, avaliando a reforma do Estado, ele olha como um ganho o fato de ter conseguido implantar uma cultura gerencial. Então, se você puder comentar isso. Olhando para o caso da Receita, eu acho que isso está na cabeça da maioria dos administradores e até de boa parte da categoria que está na base. Bom, conversando com os atuais gestores, muitos deles usam como exemplo, para a gente ter uma remuneração variável, dois argumentos que você utilizou como casos extremos.
Mas como é que eu posso punir o corrupto? Como é que eu posso punir o colega que não trabalha? Né? Então eu queria te perguntar, claro, não concordo com isso, né? Que você não pode jogar água suja junto com a criança. Você tem mecanismos, estabilidade não significa indemissibilidade. Você tem mecanismos para punir sim, que a administração acaba não assumindo, enfim. Mas quais são as boas experiências que teve em algum momento da história, ou experiências internacionais, que conseguem conciliar essa história do servidor público atuar com interesse público, o Estado também, de ter algum sistema de avaliação que não seja só esse de metas quantitativas, de metas com objetivos, se é que existe ou não. Assim, preocupado com a construção de uma alternativa, né, para a gente colocar e não ficar só o dizendo não, mas compreendendo que essa lógica é muito perversa e não atende o interesse público. Três questões. Eu acho que a da Sandra e do colega, perdão, esqueci teu nome, o Henrique, desculpa. Então, o Henrique e a Sandra colocam algumas questões que eu acho que são convergentes, né? Primeiro, eu não conheço os detalhes internos do que vocês estão falando, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente muda participando. É uma luta. Tá? É uma luta, tem que participar, concorde ou não concorde, goste ou não goste, tem que participar. E uma coisa que a gente não pode perder, né, é que é necessário, isso os gregos já conheciam muito bem, né? É necessário a gente produzir um elemento crítico externo, qualquer instituição, seja o sindicato, seja a academia, seja lá o que for. A gente tem uma tendência, né? A gente tem uma tendência a sempre achar que a gente está certo, não é? Isso é psíquico, é da gente. As pessoas mais bem intencionadas assim se comportam, né? Montesquieu, falaram tanto de judiciário, legislativo, executivo. O Montesquieu tem um texto que é dessa idade, mas vale a pena ler, quem tiver realmente interesse, que é um texto clássico da filosofia, do direito, da teoria geral do Estado, ainda hoje. É o Espírito das Leis, né? Nesse texto, Montesquieu, ele nos prega e nos convence a necessidade de você ter divisão de poderes. O que ele diz, né? Quem julga não pode legislar, quem legisla não pode executar, e assim por diante. Ele diria, por quê? Ele fala, se assim o for, né, existe uma forte tendência a nós cairmos num absolutismo, né? Ele é um cara que, como todos os iluministas, vocês sabem bem, combateu o absolutismo, as monarquias, tá, ele fala, né? Quer dizer, existe uma tendência, se quem executa não tem um judiciário de fora, não tem um legislativo e vice-versa, você acaba num absolutismo, em outras palavras, na ditadura. E mais para frente, ele usa de uma reflexão que eu acho que é atualíssima e tem tudo a ver com o que a gente discutiu. É mais ou menos o seguinte, traduzido do francês, se eu mudar uma palavrinha ou outra. É mais ou menos o seguinte. Senhores, vejam bem como até a virtude pode ser perigosa. Um homem, por mais virtuoso que seja, ele tende sempre a achar que a própria virtude é infalível. Por julgá-la infalível, ele tende a permanecer na sua virtude. E assim sendo, aquele bom homem, justo e correto, poderá se transformar em um tirano. Veja bem, é interessante que ele coloca isso, quer dizer, essa convicção da justeza, essa convicção da bondade, né? Essa convicção, ela é boa, é claro, acho, para um servidor, inclusive, para um representante de uma classe, que é o sindicato, enfim, ela é importante para nós, né? Porque ela que nos permite nos emanciparmos até como pessoas, como seres humanos. Mas a gente precisa tomar cuidado, até os mais virtuosos, né? Precisam tomar cuidado. Por quê? Porque a gente acaba sendo tão convencido por nós mesmos que nós somos os mais corretos, os impolutos, né?
os incorruptíveis, os mais honestos, que a gente se torna cego perante nossas próprias fraquezas. E você pode se transformar num tirano. Quer dizer, isso vale para qualquer Estado, isso vale para qualquer governo, isso vale para um sindicato, isso vale para um pesquisador intelectual, isso vale para todos nós, pô, né? Eu tenho uma grande amizade com a Margarida, de longos anos, né? E às vezes a gente tem umas conversas, eu brigo até e falo, olha, Margarida, se algum dia você perceber que eu não estou sendo ético, ou que eu estou meio cego em alguma questão, me dá um beliscão, eu brinco. Porque esse é o papel do verdadeiro amigo. Entendeu? Quer dizer, se eu estiver falando bobagem, pode ser, e vale para os amigos, vale para você, vale para o Paulo Coelho. Sabe, chega, pô, ô Elane, pô, você não eu acho que isso é importante. Não quer. Por quê? Por mais que a gente esteja bem intencionado, existem fatores, inclusive inconscientes, existem as paixões que nos fazem o quê? A vermos as coisas da maneira mais conveniente para nós. Né? A paixão cega também. Né? Quem tem experiência clínica sabe disso. Uma das coisas mais difíceis, né, é você convencer uma pessoa que esteja verdadeiramente apaixonada que ela está apaixonada por um sujeito que não vale nada. Simplesmente fazer isso. É verdade. Ou por ela, por ele, por ela. Né? A questão de gênero. De tudo. Tenta fazer isso. Né? Você já não tiver essa experiência? Você fala, gente, o cara é pelo amor de Deus, é um traste. O cara é malandro, é cínico, é vagabundo, é sem vergonha, é tudo. Só ela não vê. E pior, não vê mesmo. E nem tem a ver com capacidade intelectual. Pelo menos é uma pessoa muito inteligente, muito culta, está cega. Então, às vezes precisa ser alguém que conheça muito bem e falar, ó, dá um chacalhão, né? Para ver. Então, essa questão, não sei se respondi, tá, André? Bom, então o Adriano está colocando uma questão que é outra questão, que é das metas, né? Só avançando um pouquinho mais a discussão. Quando a gente fala de metas, você tem estudos, inclusive, lá fora, na França, que mostram muito bem que uma meta justa, não é que a meta seja assédio, pelo amor de Deus. Se eu der a entender isso aí, estou totalmente errado. Agora eu que falo, me cutuque, me cutuque, dá uma cutucada. Não é nada disso. Né? Infelizmente, a gente tem que ter metas. Tem metas em todo lugar. Isso é uma outra coisa. Agora, a meta não pode ser uma meta abusiva, absurda, que seja contra a dignidade. Agora, a pergunta que se faz, inclusive, em nível de psicodinâmica, os estudos do cenário de trabalho, que a gente costuma fazer é o seguinte: quem estabelece, portanto, essas metas? Essa é a questão. O que é uma meta justa e uma meta não justa? Quer dizer, a experiência internacional mostra que é fundamental que os trabalhadores participem disso. Quem sabe, eu pesquisei pilotos para controladores, né, controladores de voo. Quando teve a operação tartaruga dos controladores de voo, depois ficou claro, gente, que eles estavam protestando uma coisa que era justa. Pô. Simplesmente eles são obrigados a controlar, às vezes, 16 aviões ao mesmo tempo. Quer dizer, quem sabe o que é possível e não é possível? É claro que você pode ter o gestor, você pode ter o pesquisador, você pode ter... E é até bom que esteja, você não vai deixar só na mão do trabalhador. Você viés a coisa. Mas é importante que o trabalhador, que está lá no dia a dia, chegue e fala, é isso e aquilo. No caso do auditor, quem audita fala, sou eu não, são vocês. Eu posso até ajudar a pensar, colocar a experiência internacional, mas são vocês que sabem o que significa uma fábrica em Jundiaí, uma empresa não sei o quê. São vocês que sabem, são vocês que vão lá fazer, não sou eu. Então, quando eu vou estabelecer uma meta, eu tenho que chegar para vocês e falar, olha, companheiro, isso é execuível? Isso é possível? Porque daí a gente entra num outro conceito, que é mais da área da psicologia do trabalho, da psicodinâmica do trabalho, que é trabalho real e trabalho prescrito. Explicando melhor. O que é trabalho prescrito? É justamente aquilo que é prescrito, quer dizer, é aquilo, você tem que auditar 10. Sei lá, 10 por mês, não interessa lá o que for. Tudo bem,
é o prescrito. E o real é como se dá de fato. Quem vai lá sabe o quanto custa até entrar, passar pela segurança. Quem vai lá sabe as dificuldades, que são muitas vezes colocadas propositadamente para você se encher. Veja bem, isso só sabe quem põe a mão na massa. Então é fundamental que esses fatos, que não são muito contabilizados, difíceis de quem está de fora saber, sejam também o quê? Considerados. Então eu preciso do sujeito que está lá para me dizer como acontece. De fato. Quer dizer, que entre o prescrito e o real tem uma distância. Não é? Diz que o bom engenheiro civil, o bom arquiteto, é aquele que conhece muito métodos quantitativos, tem uma visão espacial maravilhosa, sabe colocar na prancheta, de preferência, se for arquiteto, que seja um homem culto, tudo bem. Mas é aquele que sabe que está lá com o peão lá. Porque certas questões, é o peão que sabe como é que é. É ele que sabe lá. Né? É ele que sabe que vai, queira ou não queira, vai perder o cimento, porque chove, quer dizer, ele que sabe. Então ouvir o peão, né, que pode não saber, talvez nem ler e escrever direito, vai ser fundamental para a boa obra. Né? Bom, era basicamente isso aqui. O Paulo, meu amigo Paulo. As boas experiências, tá vendo? Boa pergunta, difícil, mas tem, Paulo. Tem sim. O Japão é um deles, por exemplo. Eu estudei bastante o Japão. O Japão não é propaganda no meu livro, não, mas se quiser, eu até abri mão dos direitos autorais, não é sobre assédio, é um livro que estou negociando com a Atlas para passar, porque os caras querem colocar um preço super alto, eu falei, não quero nada disso. Depois eu passo para vocês eletronicamente, tá para fechar o negócio, fechar com eles, abro. O Japão, desde a dinastia Meiji, em 1848, olha que coisa, 1848, hein? Faz tempo, hein? Em 1848, ele vai adotar um processo de modernização na administração pública. Né? O Japão era um país com uma cultura extremamente fechada, feudal, literalmente feudal, né? Shogun em japonês é feudo, né? E ele fica totalmente fechado, quase 200 anos, fechado mesmo, de se proibir que navios lá aportassem. Até a dinastia Meiji. Vai ter um rompimento brutal, isso não dá para falar que perde tempo. E chega a dinastia Meiji, um dos primeiros dispositivos que eles vão adotar na administração pública é justamente o quê? Profissionalizar. Mas fazer com que o servidor ele obedecesse a uma lógica vitalícia, o que significa, não é que ele não possa ser demitido, que ele não possa, ele pode, mas que ele tivesse garantias e ampla defesa. Porque eles julgavam que isso é fundamental. Esse princípio que vem de 1848 é vigente até hoje. No Japão, se você quiser trabalhar na área pública, você tem que passar por uma universidade pública muito boa, é extremamente concorrido, ganha muito bem e é a atividade mais respeitada. Você quer ter status no Japão, até hoje, é ser servidor público. Só para vocês terem uma ideia. Porque eles acham que o que é? É uma função do Tenno, como eles falam. Tenno é imperador. É uma função, Tenno divino, é uma função do Estado. Então, o funcionário, ele representa o Estado. Então, segundo eles, uma ótima arma contra a corrupção é justamente fazer com que esse funcionário, de qualquer maneira, seja um excelente servidor. Agora, veja bem, é interessante como essa lógica ela tem que estar incorporada desde a escola, né? Um professor de ensino fundamental lá, pré-fetal, pega a criançada, ele vai passando essa ideia em sala de aula. Então, quando a gente fala, mas eu conheço sim, professor. Elane, eu conheço. Eu vi outro dia que o cara não sei o que lá, ele foi pego, corrupção, não sei o que lá.
Tem corrupção? É claro que tem corrupção no Japão. Tem. Só que as consequências chegam a ser cruéis. A casa do sujeito é pichada. Ele é banido da família. Chega a ser cruel, tá, gente? Não estou falando que isso é correto, não, hein? Pelo amor de Deus. Não é verdade. O cara é banido. O cara perde a mulher, jogam a roupa dele para fora da casa, a casa é pichada, e os filhos geralmente têm que ser deslocados para uma outra escola, que não sabe quem é o pai. Só para ter uma ideia. Quer dizer, a punição vem da própria família. A punição... Por quê? Você, servidor, você ganha muito bem, nós confiamos em você, você é super respeitado, e é. Então, jamais você poderia o quê? Fazer o que fez. Veja bem, é uma lógica, mas que tem coerência interna. Isso eu vi. Tinha uma época da na GV, esse professor, que aliás era filho de japonês, ele foi para a Universidade de Nagoya, que é uma das universidades públicas, uma das melhores. E chegou lá, resumindo tal, o reitor queria levá-lo para um restaurante tradicional, para ele conhecer a culinária japonesa, de fato, aquela coisa toda. Bom, tudo bem. E ele falou, não, deixa para a noite, a gente está mais com tempo, vamos agora aqui no restaurante mesmo da universidade, né? Para não perder muito tempo, a gente quer ver a biblioteca, discutir algumas coisas, e à noite, daí nós vamos, tranquilo, lá, tomar saquê, aquela coisa, tudo bem. Então, eles foram lá, era inverno, a porta é daquelas automáticas, que fica fechado, porque inverno no Japão é pesado, aquela coisa toda, né? E ele estava lá, né? E entrou ele, que é meu amigo, ele é meio assustado, já era assustado. Ele entra com o velhinho, o reitor lá, né, que eles chamam de presidente lá, né, reitor, né? Estava ele, o outro professor, ainda bem que eu não fui, graças a Deus. Depois, porque ele estava lá e de repente a porta abre, automático, assim como é aqui. A porta abre. Quando a porta abre, vejam bem, era um restaurante que era frequentado por algumas pessoas, mas basicamente por estudantes. Universidade de Nagoya, top, não é qualquer mais, tá? Estudantes universitários. A porta abriu, estava tendo aqueles ataques terroristas, se lembra? Gás sarinha, aquele negócio todo. A porta abre, todo mundo se levanta. Todas as mesas se levantam. Diz que ele deu um pulo para trás. Meu Deus, vou morrer. Diz que ele veio na cabeça dele, vou morrer aqui. Vai explodir uma bomba, não sei o que. Não era nada. O cara lá, o reitor, despacio espanhol, que eles falam um pouco de inglês, aquela coisa toda, né? Calma, não é nada. Mas como não é nada? Todo mundo vai explicar o que é coisa. Não. É que eles perceberam que vocês são professores, eu sou reitor, aqui no Japão, observe as mesas. Observe o quê? Está todo mundo em pé, tá a mesa. O que é? Observe. O que está fazendo? Não tem nenhuma mesa que esteja desocupada. Então todos estão se levantando para nós podermos sentar onde é que nós quisermos. É igual aqui no Brasil. Igualzinho. Gente, é uma lógica, veja bem, é uma lógica completamente diferente. Quer dizer, você fala, é exagero? É claro, mas tem por trás algo, como diria o Sennett, respeito. Entendeu? Quer dizer, é aquilo que você falou. Só se o cara for muito sem vergonha, só se o cara for muito cafajeste, ele não vai procurar ser um excelente funcionário. E quando não for, ele vai ter o quê? A sanção social. Ele não tem medo de ser preso. Isso é o menos. Talvez ele até goste de ficar na cadeia, ficar livre de... Ele vai ter medo da rejeição social. Quer dizer, veja bem, eu não estou falando que isso é divino, maravilhoso, pelo amor de Deus, tem 1000 falhas nesse sistema, você tem um sistema extremamente rigoroso, suicídio na infância, na adolescência, todo um curso aqui para a gente discutir. E tem coisas que estão sendo corrigidas. Mas, no que concerne a ideia de servidor, de Estado, a gente tem muito que aprender. Mas não é só lá, para falar, falando do Japão. Pega a Finlândia, por exemplo. Você pega a Finlândia, eu conheço muito bem o sistema educacional, estou orientando um trabalho de doutorado sobre a Finlândia, o sistema educacional finlandês. Gente, é a mesma coisa. Eles têm ainda aquela ideia de Estado de Previdência, de que o servidor tem que ser muito respeitado, tem que ser pago, tem que ser muito bom, é disputadíssimo. É uma lógica diferente. Nós não vamos chegar lá da noite para o dia, é sabido. Não vamos ser ingênuos, é todo um processo histórico, né? A gente não tínhamos sido nem descoberto, eles já tinham, obviamente, um processo, um conceito de Estado muito mais avançado. É um processo, é o que os nossos colegas falaram, né? Quer dizer, democracia dá trabalho, mas a gente tem que começar.
Entendeu? E eu acho que o sindicato, associações, pode ser um ótimo embrião, inclusive da prática democrática, né? Para a gente avançar. É um processo histórico, não dá. Eu não sei, Paulo, mas só para 2 exemplos que eu me lembro que são muitos que eu conheço bem. Tá? Bom, o papo está muito legal, mas dá para fazer o último bloco? A gente fecha ou... Rapidinho, por favor. Rapidinho. Já está respondido do Cláudio. Tem escrito o Bruno, Paulo Matsushita, o Leal e a Verinha. Vamos tentar ser concisos e rápidos e... Fiz 4 perguntas, mas eu vou tentar compilar aqui. Nós estamos numa campanha remuneratória desde o ano passado e um dos pontos principais é quanto ao modelo remuneratório. Você deve estar sabendo já que subsídio, parcela única e do outro lado, não. A gente recebe por subsídio, que é uma parcela única, inacumulável com outras gratificações, tal, de acordo com o texto da Constituição. Para a gente ganhar o tal do bônus de eficiência, a gente teria que abrir mão do subsídio e ir para um vencimento básico. O nome influencia, né, na acumulação das parcelas. E esse bônus de eficiência seria uma parcela remuneratória variável de acordo com o cumprimento de metas. Tá? Varia. E as metas, de acordo com um pacote de metas divulgado no ano passado, as metas abrangem atividades cujos resultados não estão totalmente na mão do profissional. Aquilo que eu falei logo no começo da tarde de hoje. Por exemplo, o volume, o valor do lançamento. O valor do lançamento da multa que eu vou aplicar na empresa, na pessoa, não depende de mim, depende do volume operacional dela, né, e da fraude, depende de uma série de fatores. E alguns colegas defendem que a gente deveria aceitar sim metas, porque inclusive metas podem ser utilizadas na carreira de auditoria, porque se usa no judiciário, no Ministério Público. Alguns são defensores de podemos aceitar metas sim, porque os juízes, que são um espelho para a gente, para diversas coisas, têm metas. E essas metas também, elas influenciam no repasse do recurso orçamentário da administração central para as unidades. Por exemplo, os funcionários, servidores, cumprem a meta, aquela unidade que teve o cumprimento de meta tem o repasse orçamentário. Aquela que não tem um desconto aí no orçamentário. Então, diante desse quadro todo, ficam algumas perguntas, né? Como é que foi a instituição de metas no judiciário? Os juízes concordam com isso? Eles quiseram, como parece que parte da nossa categoria quer que haja metas vinculadas à remuneração? Quais são as possíveis consequências para o clima organizacional, considerando que algumas, por exemplo, a meta do valor do lançamento é para quem trabalha na fiscalização. Quem não trabalha na fiscalização não vai contribuir com seu trabalho para o bolo que vai ser dividido a partir né? O que você acha que pode acontecer no clima organizacional com a adoção dessa forma de remuneração? E a questão do judiciário. Tinha outras, mas eu acho que está suficiente. Só para esclarecer, acho que o professor não sabe, essa meta vai ser aferida institucionalmente, não vai ser por pessoa, né? Não é individual. Não é individual. Não está definido, né? Não está definido. Sobre isso, particularmente, eu tenho uma teoria. A meta, a princípio, que está sendo negociado, é uma meta institucional. Mas eu imagino que a meta institucional ela é traçada a partir da avaliação dos recursos materiais e humanos que uma instituição tem. Então, a meta institucional seria dividida em metas regionais, de unidades, delegacias e, finalmente, em indivíduos. Essa é a teoria. Então, para mim, não existe meta institucional sem meta individual. Pode responder.
Vamos lá, rapidinho, só para a gente ganhar. Bom, se for institucional, menos mal do que individual, né? Uma das questões mais complicadas que a gente tem nos estudos de todas as categorias, não é de vocês, internacionalmente, né? Eu trabalho muito com psicodinâmica do trabalho e tal. É que se fala muito em colaboração, em cooperação, em organização do trabalho, em células, etc. e tal, e depois a avaliação individual. Isso detona com a lógica das pessoas. Então precisa ver bem como é que é isso e se não tem essa possibilidade de verdade, aparentemente sensacional, mas no final acaba sendo de verdade. Então é uma coisa que vocês precisam pensar muito bem. Quanto aos juízes, eu conheço bem. Primeiro tem uma primeira questão que você me falou aí, é da dependência de fatores exógenos, né, externos. Me lembra, inclusive, o que acontece com a USP, a Unicamp, no que concerne a ICMS. A nossa... A verba que vem para a Unicamp e para a USP, né, ela depende do ICMS. Então, quando baixa o ICMS, baixa. Você não tem dinheiro nem para trazer professor de fora para a banca. Só para ter uma ideia. Então, é um negócio que é complicado. Você tem que ficar atento. Ninguém é melhor do que vocês. Agora, quanto à questão dos juízes, eu conheço bem. A mesma divisão ocorreu entre o Ministério Público e a magistratura. As mesmas discussões. Reload. A mesma coisa aconteceu. Interessante que tem uma questão de gênero aí. Por que eu estou falando uma questão de gênero? As juízas, principalmente as mais moças, no começo, acharam que talvez fosse interessante você poder estabelecer metas desde que elas pudessem trabalhar em casa, quando tinham filhos pequenos, né? E acharam que era, bom, é bem sedutor, aquela coisa, eu trabalho em casa, daí eu compro uma meta, desde que eu compro a meta, aquela coisa toda. O resultado não foi bem assim. Por quê? Primeiro, quem trabalha em casa, isso foi depois que foi ficando mais claro, tem que dar 15% a mais de produção. Vai ver que é a mesma consultoria. 15% a mais. E com a diferença que, enquanto que elas estavam nos tribunais, elas tinham funcionários que as auxiliavam na pesquisa. O computador dá problema, você chama o cara da informática, enfim, tinha uma série de coisas. E agora não tinha mais. Entendeu? Então, hoje em dia, eles têm a questão das metas, e inclusive com tudo que o Henrique falou, hein? Aquela questão de que você, dependendo de quem é, o juiz, corregedor, enfim, o diretor do tribunal, depende de quem é mais amiguinho, é menos amiguinho. Você entra naquela lógica que é bem brasileira, né? Que o Getúlio Vargas, ele explicitou. O que dizia ele? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Resumiu. Né? Então tem essa questão das metas também. E o que acontece? Eles instituíram, além disso, o processo eletrônico. Então hoje, eles... Eu acho que contrataram a mesma turma. O processo eletrônico. O que acontece no processo eletrônico? Os juízes, hoje em dia, eles falam, né? Olha, antigamente eu tinha uma pilha de processos aqui. Só que ela ia diminuindo. Eu ia ficando menos angustiado, ia diminuindo. Pô, acabou, tchau, vou embora. Hoje não. Né? Eu tenho medo até de ligar o computador da minha casa, porque já vem... Eles têm inclusive um bip-bip lá, não sei como é que é, parece a Rede Globo, bip-bip-bip, que ele é apavorado, que já está caindo. Mesmo que você não saiba, ele sabe que está caindo mais processo. Qual seja, chega um ponto que se o sujeito não tiver uma certa estrutura psíquica boa, é complicado de você ver, né? Porque vai gerando uma certa competição entre eles. E aí é uma questão psíquica mesmo, porque além da pressão institucional, né? Se não houver maturidade, acaba ocorrendo uma competição de pares, né? Porque daí, obviamente, você acaba tendo uma questão de egos inflados, né?
que ocorre em algumas categorias mais do que as outras, né? Uma disputa de saber. E é claro que a longo prazo vai ter uma cisânia. Então eu acho que o conselho, já que estão pedindo, eu dou. Vocês têm que ficar muito atentos a esses detalhes, que não são detalhes, tá? Que vão dar um tom muito diferente do que está acontecendo. Agora, pelo que vocês estão me falando, me parece que realmente é muito, muito, muito parecido com o que aconteceu já no Ministério Público, né? E na magistratura. Não é um problema. Vai ter que subir o telhado. Vai ter que subir o telhado. Mas é uma coisa complicada. Bom, era isso aí, gente. Tem alguma coisa a mais? Teríamos mais 3 inscritos. Vamos lá. Vamos lá, rápido. Matsushita, o Leal e a Verinha. Vamos tentar ser mais conciso, tá, gente? Obrigado, Eluane, por trazer aqui os seus conhecimentos, experiência, foi muito importante. Essa questão vai estar muito presente daqui para frente na nossa vida da categoria. Provavelmente teremos até que ter um diretor de assédio moral no nosso sindicato. Eu queria saber quais foram os avanços que me parece, salvo engano, que é um assunto novo de pesquisa e tal. E aqui no Brasil, eu gostaria de saber os avanços que houve, por exemplo, na tipificação legal, no Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras, e no próprio serviço, na área da administração pública federal, que no nosso caso, aqui